Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Tomás Machado, CEO da Scantec, uma empresa de inteligência de dados e que oferece soluções para o varejo. Eu converso também com Martin Galdiano, presidente da Ford na América do Sul. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E voltamos com o Show Business. Ele comanda uma empresa de inteligência de dados que está no Brasil há 10 anos. O crescimento nesse meio tempo se traduz em um dado importante. Os sistemas da companhia comandada por ele estão conectados a 85% dos pontos de venda do varejo alimentar, seja de atacarejo, seja de uma mercearia de bairro. A Scantec, fundada no Uruguai, processa os dados para fornecer inteligência de mercado. Nós vamos, neste bloco do Show Business, conversar com Tomás Machado, CEO da Scantec. Tomás, brigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio. E com tanto dado que vocês processam, que vocês têm o domínio a cada segundo neste país, eu queria que você falasse para a nossa audiência como foi o varejo no Brasil em 2024 e como será em 2025. Muito bom. Primeiro, muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Sou um grande fã, então é um prazer estar aqui, principalmente falar do assunto que a gente adora, que é varejo, né? Então, falando um pouco do varejo, já começando a conversa falando de varejo, o ano 2024 foi muito bom para o varejo alimentar brasileiro. A gente teve um crescimento de 5,4%, então um crescimento bom, acima do PIB, né? Então foi um crescimento super interessante e um crescimento muito saudável, porque a gente teve o crescimento não só algum crescimento de preço, mas crescimento também dos volumes e do consumo. Então o consumo teve uma participação muito grande nesse crescimento. 2025 ele parece ser um ano mais desafiador nesse sentido. A gente vê que a inflação ela está acima dos números, né, dos patamares que a gente viu. A gente já está vendo a inflação alimentar também muito grande, principalmente puxada por commodities. Então a gente vê que vai ter, nesse 2025, é esperado um aumento de preço no varejo alimentar, dos alimentos em geral. Isso gera algumas tendências para o varejo, né? Quais são essas tendências que a gente vai ver agora em 2025 no varejo alimentar? A gente definiu 3 grandes tendências. A gente conversa muito com o varejo que se planejou agora para 2025 e a gente viu 3 grandes tendências. A primeira é o preço, que vai estar mais elevado dos produtos, com algum arrefecimento no consumo. Péssima notícia, né? Péssima notícia. Porque em 2024 os alimentos já aumentaram, principalmente no segundo semestre. Principalmente no segundo semestre. No primeiro semestre... Quer dizer, vai aumentar ainda mais em 25. A expectativa é que continue essa tendência que a gente viu no segundo semestre. A não ser que algo mude economicamente, a tendência é que continue com esse mesmo aumento de preço e algum arrefecimento no consumo. O consumo continua crescendo, mas com algum arrefecimento também no consumo. Então isso é ruim porque você tem um volume de consumo menor. E uma atenção do varejo, principalmente no preço, né, na precificação e nos estoques. O custo de capital muito alto, então o varejo vai estar muito focado no controle de estoque na cadeia, porque isso é custo de capital e é muito arriscado para o varejo estar nesse cenário. Sabe uma coisa que eu percebo fazendo a cobertura aí de negócios já há algum tempo? Eu acho que nos últimos 2, 3 anos teve uma mudança no varejo alimentar brasileiro, que é uma aceleração do atacarejo, né? A mistura do atacado com varejo. Cresce sem parar. A gente recebeu, inclusive,
meses atrás o presidente do Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire, e ele mesmo falou do quanto representa o atacarejo para um grupo do tamanho de um Carrefour Brasil. Você tem uma explicação por que o atacarejo não para de crescer no Brasil? Excelente ponto, Bruno. Essa é a segunda tendência. Primeiro, um abraço aqui ao Stéphane, nosso parceiro também de negócio aqui no Brasil. O atacarejo é outra grande tendência que a gente vê. Desde a pandemia, a gente vê uma aceleração desse canal. E quando você tem esse crescimento de inflação, naturalmente o consumidor ele alterna a jornada de compra dele para canais onde tem um preço mais descontado, onde tem mais promoções. Então a gente vê essa migração do consumidor para o atacarejo, principalmente em anos de inflação maior. Você lembra que logo pós-pandemia teve picos de inflação altos. Sempre que tem esses momentos, o consumidor ele migra para o atacarejo. Né? Então a gente imagina, em 2025 a gente estima que esse canal vai continuar crescendo. Mas o atacarejo, ele é garantia de preço menor? Ele trabalha com um modelo operacional mais eficiente, né? Então ele consegue oferecer preços mais atrativos. E ele começou a aumentar as ofertas, porque a gente vem do atacado, que tinha muito esse conceito de baixo preço, mas ele começou a incorporar áreas que tradicionalmente o atacado não tinha, como o açougue, a padaria, e se transformou no atacarejo, né, para o consumo que não só atinge o consumidor, o industrial, mas também o consumidor do dia a dia, que vai lá fazer suas compras. Então teve essa migração também. Não deve ser só preço menor, né? Deve ter promoção, né? Leve 3, pague 2... Com certeza. Deve ter um monte de... Com certeza. A atividade promocional no atacarejo ela é maior, ela em média maior do que nos outros canais, supermercado ou mercearia de bairro, né? Ô, Tomás, você está quantos anos na empresa? Na Scantec há 2 anos. 2 anos, né? Qual foi? Porque eu imagino que a sua empresa, né, que é inteligência de mercado a partir de dados, vocês fornecem insights para os clientes de vocês, né? Insights para melhorar a produtividade. Qual foi o insight mais valioso que o varejo alimentar obteve a partir da leitura de tantos dados? São tantos insights, Bruno, é super interessante. Fala alguns. Podemos dizer vários como tendências de canais, é super importante acompanhar. Eu sempre digo que hoje eu trabalho há 20 anos próximo do varejo alimentar, seja na indústria e agora do lado de dados e informação. E eu sempre falo alguns números do Brasil que são impressionantes. O Brasil é um país muito diverso, né? Então é super difícil você se planejar num país, seja indústria, seja varejo, você atuar no Brasil é um desafio. E com margens nem sempre fácil, com inflação, então é sempre difícil. Alguns números para a gente ter uma ideia, a gente tem mais de 1 milhão de produtos que se vendem no varejo alimentar brasileiro. 1 milhão. Agora, a gente pensa numa loja, uma loja tem 12 mil, um supermercado tem 12 mil produtos, aproximadamente. Então, você já começa tendo que entender desses 1 milhão de produtos... 1 milhão é tudo, desde o... Tudo que se vende no varejo alimentar, desde o arroz, a carne, banana, detergente, tudo, né? 1 milhão tem tudo. E se imagina, tem que selecionar 12 mil. Então, o varejista brasileiro já começa com esse desafio do... O que eu vou colocar na minha loja? Mas a minha pergunta foi o insight mais valioso que o varejo alimentar teve nos últimos tempos. Eu entendo que o insight mais valioso, Bruno, que a gente teve nos últimos tempos foi a importância da inovação no crescimento do varejo alimentar. Porque a gente sempre fala, né, que no mercado brasileiro a gente tem mais de 1 milhão de itens, 1 milhão de produtos passando pelas caixas registradoras do Brasil. Diariamente. Desses, é muita coisa, né? Desses, inovação a gente tem cerca por ano de 25 mil itens. Então, quer dizer, 0,5%, uma percentual pequeno desse 1 milhão. O que você define como produto com inovação? Qualquer variação que não seja simplesmente uma mudança de embalagem. Então, um sabor novo, algo adicional, né? Então, tem desde grandes inovações, como novos produtos, até extensões de linha que podem ser novos sabores, novas variações de gramatura, de formatos. Então, tudo isso é inovação. Tudo que é mudança de embalagem, a gente não considera inovação. Então, tem 25 mil... 25 mil itens que são de inovação. Então, um percentual pequeno, se você olha desse 1 milhão. Sim. Porém, eles representam 75% do crescimento no ano que eles são lançados. Uau! Então, quer dizer,
quando você define quem vai crescer mais e quem vai crescer menos, está muito ligado a tanto a indústria acertar as inovações que ela vai conseguir fazer, quanto o varejo selecionar as inovações corretas para estar dentro das suas lojas. Sim. Então, essa é uma dinâmica super difícil no varejo alimentar e super regional também, Bruno. Tomás, eu queria que você contasse para a nossa audiência do negócio de vocês mesmo. Como é que funciona desde o momento em que você passa um item desse mercado aí de 1 milhão de itens, quando você passa um item no código de barras, ali, seja de um atacarejo, seja de uma mercearia, você tem o dado de tudo aquilo ali, por exemplo, desde o horário que foi feito, desde o perfil do que foi comprado? Conta um pouco para a nossa audiência do negócio. Excelente pergunta, Bruno. A gente tem toda a informação. O nosso negócio ele é simples de explicar, depois eu falo do modelo que é super interessante. Mas o negócio é tudo que passa no checkout, quando passa no checkout da loja, em qualquer loja, seja uma mercearia, seja um grande supermercado, um grande atacarejo de qualquer cidade do Brasil. A gente está em mais de 3 mil cidades no Brasil. Então, num supermercado em Rio Branco, no Acre, tudo que passa no checkout, a gente processa e no dia seguinte, a indústria tem acesso a todas as informações do seu produto que foi vendido naquela loja no Acre. Preço, horário, produto, cesta, todas as informações. Então, quer dizer, a gente consegue, imagina, as indústrias aqui em São Paulo, elas conseguem ver exatamente o que está acontecendo em Rondônia, em Rio Branco, no dia seguinte. Isso é super importante, porque, como a gente falou, eficiência é a chave do sucesso do varejo brasileiro. Então, você ter essas informações em tempo real é fundamental. E hoje é necessário para a sobrevivência, Bruno. Mas e quais as diferenças que você mesmo pode falar entre as regiões na hora de comprar? Você tem... O Brasil é um país que é super interessante, que a gente vê muitas diferenças de hábitos de consumo. Sim. Até tem uma história super interessante que eu lembro que eu estava com uma rede de varejo da Bahia e eles estavam falando que tinha um projeto, eles estavam discutindo porque estava faltando e teve uma demanda muito grande esse ano de repelentes. Dado as ondas de calor, repelentes foi uma das categorias que mais cresceu, junto com bebidas. E estavam discutindo com a indústria, né? Ele falou, poxa, mas é que tem as temporadas dos repelentes. Ele falou, meu amigo, nós estamos na Bahia, aqui não tem temporada, aqui é calor o ano todo e tem pernilongo o ano todo. Então, tem essas regionalidades que são incríveis e que mudam completamente o hábito de consumo. E da mesma forma que você está falando de Bahia, eu lembro que eu conheci você logo num seminário e você estava falando de uma conclusão que vocês tiraram a partir da tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. Porque vocês tiraram insights ali do consumo, ali do varejo, né? Quais foram, assim, meses e meses depois dessa tragédia? Foi uma tragédia terrível, né, Bruno, que aconteceu. E teve alguns efeitos que nos surpreenderam. A gente, num primeiro momento, a gente tinha entendido que pós-tragédia a gente ia ter uma crise, uma queda do varejo local. O que a gente viu, na realidade, foi o contrário, por um motivo triste, mas foi o contrário. Na realidade, teve um aumento do consumo. Na realidade, o que aconteceu é que você, efetivamente, eliminou todo o estoque de produtos da cadeia, né? Porque você teve aquela tragédia, acabou com as moradias, então, desde o consumidor que tinha estoque em sua casa até os varejos locais, você acabou eliminando uma grande parte do estoque. Então, no fim, o Rio Grande do Sul o varejo alimentar acabou crescendo acima da média do Brasil, por essa fatalidade, né? Então, são essas conclusões e a gente conseguiu ver aonde a gente ajudou muito as indústrias naquele momento, porque também o que a gente viu foi as lojas que efetivamente estavam fechadas, dada a tragédia, pelo menos temporariamente, e as lojas que estavam abertas para que as indústrias pudessem ajudar no abastecimento. Então, a gente fez um trabalho junto com as indústrias de abastecimento no Rio Grande do Sul, que foi super importante naquele momento, porque a gente conseguia traquear, né, entender exatamente um dia depois quais lojas permaneciam abertas para a gente enviar recursos, não só vendas, né, mas doação de produtos também para chegar até a população. Então foi um momento super crítico e importante, mas que eu acho que foi fundamental, porque como plataforma a gente conseguiu unir tanto a indústria com o varejo para atender o consumidor.
Ô Tomás, a gente está falando de dado o tempo todo neste bloco, mas a gente não falou de duas das palavras mais faladas do mundo. Eu ia falar até do mundo corporativo, que é uma verdade, mas eu posso até falar que é do mundo. Inteligência artificial. A gente até agora não falou, porque dado é a matéria-prima da inteligência artificial. É verdade. Eu vou introduzir agora essas duas palavras. Inteligência artificial. Qual que é o impacto no negócio? Eu imagino que deve ser quase tudo. É verdade. É até difícil de prever, né, Bruno? Assim, eu consigo ver os impactos de curto prazo, mas é difícil prever os impactos de longo. E acho que vão ser muitos. Mas hoje, o que a AI, a inteligência artificial, representa nos negócios de vocês? Para a gente tem duas utilidades muito imediatas e muito efetivas da AI hoje no negócio da Scantec e no varejo alimentar brasileiro. A primeira tem um aspecto interessante, Bruno. A gente falou muito de leitura dos produtos, código de barra. Tem um grupo de produtos muito relevante do varejo que pesa entre 30% e 40% das vendas de todas as lojas do varejo, que eles são produtos que eles não têm o código de barra padrão. Porque quando a gente identifica o produto, a gente vai pelo código de barra. Mas que eles não têm. Banana, abacate, alface, eles não têm esse código. Eventualmente ele tem um código local, que a gente chama. E era muito difícil. Essa era uma área cega para o varejo alimentar. Então ninguém sabia muito quanto vendia, como vendia, quanto vendia as outras lojas. E a gente, através da inteligência artificial, a gente consegue ver a descrição do produto e alocar eles e unificar os dados. Então eu consigo ter uma categoria de banana, banana prata, banana nanica, em qualquer lugar do Brasil com a mesma visibilidade. Tanto para a indústria abastecer, quanto para o varejo entender os consumos. Então, essa primeira utilidade prática, a gente conseguiu desvendar 40% do faturamento do varejo que antes ficava escondido, ninguém conseguia entender e analisar, e isso é super importante. A segunda, ela é mais técnica. Para desenvolvimento, a gente é uma empresa de tecnologia, para desenvolvimento, a inteligência artificial ajuda bastante. Os desenvolvedores usam muito para escrever os códigos. No fim, todo o nosso produto, eles são feitos de linhas de código, né? E essa inteligência artificial ajuda muito os nossos desenvolvedores a serem mais eficientes. Então, a gente acelerou muito o processo de desenvolvimento interno. Pode falar, pode finalizar. No fim, são esses dois grandes. A gente imagina que vai ter muitas outras novidades, mas hoje a gente já está usando plenamente. Você falou assim, a longo prazo você não consegue fazer uma dimensão aí do que a AI vai impactar no varejo alimentar, é isso? Nas nossas vidas, Bruno, eu acho que vai impactar de maneira enorme, é difícil da gente mensurar, vai mudar o jeito que a gente faz qualquer coisa. Essa é a minha visão. A gente vai mudar tudo. Hoje a gente está vendo esses benefícios e muito rápido, né? Se a gente comparar com as outras revoluções tecnológicas, elas normalmente tinham um momento que ela acontecia, depois voltava e tomava mais tempo para ela se tornar uma realidade, né? A AI não. A AI, a gente vê que a gente começou a falar mais de AI há pouco tempo. Já existe há algum tempo. Há muito tempo, na verdade. Mas a gente começou a falar do ChatGPT em novembro de 2022. Exato, acho que foi um clique que virou e é impressionante. A gente já está usando muito, então a adoção está muito, muito rápida. Você teve quase 2 décadas de Ambev, né? Tive entre Ambev e AB InBev, fora do Brasil. Quer dizer, eu imagino que foi um período ali. Qual que foi a importância dessa passagem para o trabalho que você faz hoje? Você lidava diretamente com dados? Lidava, principalmente. Sempre lidei com tecnologia dentro da Ambev. Eu entrei lá nos programas trainees tradicionais, exato, lá nos anos 2000, dentro da Ambev, né, muitos anos atrás. E eu sempre trabalhei. E naquela época, a gente vinha de uma fusão de Antártica e Brahma, que formou a Ambev. E naquele momento... Veio dos primórdios, então. Dos primórdios. Exatamente. E naquela época, o grande desafio era a integração, né, de duas companhias muito diferentes. Então, eu trabalhei muito na área comercial, mas principalmente com tecnologia, na integração de sistemas, unificação de sistemas, unificação de equipe de vendas. E assim foi minha jornada na Ambev, porque foram ciclos de fusões dentro da companhia, nesse momento nacional, mas depois internacional, com a Anheuser-Busch, né, a Budweiser, emblemática lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. E eu sempre trabalhei com tecnologia voltada para a área comercial.
Nos últimos anos, a gente tinha desenvolvido uma plataforma que já comecei a trabalhar com plataforma de tecnologia, que era o BIS, que era uma plataforma de venda B2B da indústria e varejo. Então, eu já estava trabalhando com plataforma e tecnologia quando surgiu a oportunidade da Scantec. Eu fiquei encantado com essa oportunidade. Eu vi o quanto a gente podia eliminar deficiências. Então, eu acredito muito no propósito da companhia. Então, nesse dia, eliminar essa ineficiência do varejo à indústria brasileira, que no fim, o consumidor que acaba pagando essa ineficiência. Então, eu me encantei com esse projeto, Bruno. E você falou dos anos 2000, né? Da sua entrada lá, 2000, 2001. Qual que foi a maior revolução no varejo desde 2000, da sua entrada, do seu início profissional numa empresa de varejo? Verdade. Acho que a maior revolução que a gente teve até o momento, sem dúvida, foi a multiplicação de canais. Então, se a gente olhar o varejo alimentar brasileiro, ele tinha menos canais e mais definidos, e você tinha consumidores com uma jornada em canais muito específicos. Hoje em dia, o que a gente vê é uma multiplicação de canais, Bruno, e todos são relevantes para o crescimento. Então, a gente vê desde o atacarejo, que a gente comentou, a loja de bairro, né, que a gente vê esse crescimento das lojas regionais, desde lojas de condomínio, então são micro lojas de condomínio, até o e-commerce, que vem se tornando mais e mais relevante. Ele ainda é pequeno no varejo alimentar, mas com um crescimento muito grande. A gente vê que, super interessante, o e-commerce ele é pequeno, mas ele tem um crescimento de duplo dígito. Então ele vem se tornando relevante. O varejista que está olhando daqui a 5 anos... falando números brasileiros. Números brasileiros. Mas isso qual que é a explicação? O brasileiro ainda gosta de fazer a compra ali Ele gosta. De ir no supermercado, ele gosta. Comprar... Principalmente itens que têm inovação. A gente fez esse estudo, tem 2 características que levam o consumidor brasileiro à loja física. Uma, o que a gente chama de perecíveis. Então, ele gosta de escolher os produtos perecíveis, como frutas, legumes, verduras. E isso é super importante. Carnes, é importante ele estar dentro da loja. E a segunda é para descobrir inovações. Então, as lojas físicas brasileiras, isso é super interessante, elas estão passando por uma revolução também, que elas não estão sendo mais abastecimento, elas estão focadas em experiência. E isso é fundamental, porque hoje o consumidor brasileiro vai na loja física para ter a experiência de compra, não é para abastecimento. Sim. Então teve essa migração também no perfil e no propósito da visita na loja física, que é super interessante. E é um ponto relevante que a gente vê alguns varejistas conseguindo se adequar a essa nova realidade e ter sucesso. Vocês tiveram um aporte bem significativo nos últimos tempos, né? De 200 milhões de reais de uma empresa de private equity, né? Exatamente. Para onde foi esse dinheiro? O que vocês fizeram? Esse dinheiro ele foi focado em 2 grandes frentes para a gente. Foi para reforçar os produtos da nossa plataforma. Então a gente via que já tinha uma adesão muito grande, tanto da indústria quanto do varejo, aqui, principalmente no Brasil, né? O Brasil hoje é o nosso maior mercado, é o maior mercado da Scantec, longe do segundo. Então a gente usou esse investimento para reforçar os nossos produtos, os produtos da nossa plataforma, tanto para o varejo quanto para a indústria. E uma segunda parte foi para a expansão internacional da companhia. A gente tem muitos clientes que atuam em outros mercados da América do Sul, e esse produto que a Scantec oferece, que é essa leitura quase real time, né, com um dia de diferença do que é vendido, é um produto novo, foi uma inovação que não existe em outros países. Então, nossos clientes multinacionais que estão no Brasil, eles demandam que a gente vá para outros países oferecer o mesmo serviço. Porque eu falei no começo, né, a empresa é do Uruguai. É uruguaia. Foi para a Argentina e hoje o Brasil representa o que nos negócios globais? 70%. 70%? 70%. É muito significativo. Ele vem crescendo, o Brasil cresce mais de 70% ao ano, então cresce muito. Esse crescimento é porque o país, evidentemente, é muito maior ou porque os empresários dos mais variados setores, eles têm interesse em dados para ter insights? Acredito muito nos 2 fatores, Bruno. O país é muito maior. O Uruguai, a gente tem uma participação muito grande no Uruguai, mas o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Então é um país muito menor. O Brasil, além da dimensão maior, é um país muito difícil de operar, até por esse tamanho, com muitas regionalidades, como a gente conversou aqui. Então eu acredito muito nesses 2 fatores.
o tamanho, mas também a necessidade de dados para você conseguir operar num ambiente tão complexo como é o Brasil. Ô Tomás, aqui no Brasil são quantos funcionários? Mais de 1.000, né? São 1.050 funcionários aproximadamente. 1.050. Se pegar os outros países, dá 1.600? 1.600 aproximadamente. Tá. Então, são mais de 1.000 profissionais que você comanda. O que você mais valoriza na hora de contratar um profissional? Isso tem muito do perfil da companhia. A gente é uma companhia que a gente gosta de fazer, né? E daí tem perfis diferentes, a gente gosta muito de fazer. Então, para mim, um dos principais fatores é a proatividade do funcionário. Então, a vontade de fazer e de transformar. Essa, para mim, é a principal característica e que nos une como Scantec, não só no Brasil, como no mundo. A maior parte das vagas é para desenvolvedor, o que é? Todo o nosso desenvolvimento hoje está no Uruguai. As nossas vagas aqui são para produto, então a gente tem muita gente trabalhando com produtos aqui, e atendimento, tanto do varejo quanto da indústria. Porque um diferencial nosso da Scantec é que o dado em si, ele é importante, mas entender os dados é fundamental. E a gente está nessa jornada, né, de digitalização do varejo brasileiro. Então, ter as pessoas para auxiliar nossos parceiros, tanto a indústria quanto o varejo, nessa jornada é fundamental. Eu fiz a pergunta há pouco, né, do insight mais valioso aí que o varejo alimentar teve a partir dos dados que vocês coletam. Agora vou mudar um pouquinho a questão. Qual foi uma mudança maior que um dos clientes teve a partir do dado, a partir do momento que ele teve o insight? Você consegue identificar alguma história aí de um varejista, de um cliente de vocês que teve uma mudança aí significativa? Você contou de uma história lá da Bahia, né, dos repelentes, né? É verdade. Você tem uma... Poxa, a gente tem várias histórias super interessantes, Bruno. Uma que eu acho reveladora da indústria, a gente estava discutindo os números e olhando, e muitas vezes a gente via que você às vezes se cerca muito nos produtos que você conhece, e muitas vezes você não consegue ver produtos que eventualmente estão entrando no mercado com outra proposta, mas que o consumidor está migrando, porque no fundo o consumidor não é feito de compartimentos, né? Então não é que ele olha, vou comprar um refrigerante, vou comprar um refrigerante zero, vou comprar um refrigerante zero de qual marca? Ele fala, vou comprar um refrigerante zero, eventualmente vou comprar um suco, eventualmente vou comprar uma água com gás, então, eventualmente água de coco. Então, você tem outras categorias que competem, e muitas vezes, quando você está muito focado num segmento específico, você não vê essas coisas acontecendo ao redor. Então, acho que dos grandes insights que a gente viu, essa possibilidade dos nossos clientes darem um passo para trás e olharem o todo, a floresta toda, para decidir aonde vai plantar as árvores. Então, acho que esses são os grandes insights, essa possibilidade. E isso só os dados permitem, porque senão é impossível, humanamente. Eu venho de 20 anos, antigamente a gente tomava decisões muito mais baseadas em experiências. Intuição, Intuição também. Experiências também. Intuição e experiência. E hoje... Quer dizer, isso é uma outra revolução do mercado desde os anos 2000, né? Hoje você tem o dado. Exatamente. Que você consegue tomar decisão mesmo a partir dos dados. Exatamente. Eu me lembro nos anos 2000 que você tinha até uma discussão de narrativas, porque você não tinha informação e você criava uma teoria, testava e eventualmente ela funcionava ou não, mas olha o ciclo que isso leva. Hoje não. Hoje você tem o dado, você consegue analisar e entender exatamente o que está acontecendo. Isso é fundamental. Hoje, para operar no Brasil, você precisa ter isso, senão não consegue. Dado e informação. O negócio vale ouro, né? É super fundamental. Acredito que hoje nós temos mais de 340 empresas, indústrias parceiras nossas. E esse número só aumenta. A gente vê, porque é fundamental, e eu vejo isso desde as indústrias mais sofisticadas até as indústrias familiares. Cada vez mais elas vão vendo a importância do dado para a gente gerir o negócio aqui dentro do Brasil. É fundamental. Ô, Tomás, quem são suas referências no mundo dos negócios, na vida? Eu tenho diversas referências dependendo do foco, né? Acho que eu tenho uma referência de liderança, né, que vem de anos e anos de Ambev
e AB InBev, seja de comprometimento e sentimento de dono, que veio desde Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, que estavam muito próximos, principalmente no começo da Ambev, até o Carlos Brito, que foi o CEO da Ambev, depois da AB InBev há muito tempo, que era uma referência de liderança dentro da companhia e foco em gente. Então são referências muito grandes que eu tenho, e eu gosto muito, assim, a Scantec, eu tenho agora eu admiro muito os fundadores da própria Scantec. Hoje em dia você ser empreendedor na América do Sul é um desafio descomunal. Então, seja os fundadores Raul Polakoff, Beni e a Soledad, que são os fundadores... São os uruguaios. Uruguaios, que fundaram há 30 anos atrás, acreditaram no sonho e foram desbravando. Eles chegaram aqui no Brasil há 10 anos atrás com uma mochila sem falar português. Então, quer dizer, e eu que vi muitas empresas nascerem e morrerem, estando ligado à tecnologia, você ser um empreendedor nesse mercado não é fácil. Então, todas essas empresas que começaram, seja a história do Nubank, que é outra maravilhosa, o Sérgio, que vocês conversaram aqui. Sérgio Zimmermann da Pets, né? Exato, o Sérgio Zimmermann da Pets. Uma história fantástica. Fantástica também. Temos grandes empreendedores brasileiros, né? E que bom. Verdade. Né? Bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Tomás Machado, CEO da Scantec no Brasil. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, aqui Bruno. No Show muito Business. Obrigado. Foi muito bom. Foi um prazer. Saber aí do valor e da importância dos dados para o varejo alimentar e para todos os segmentos, né? Perfeito, exatamente. Obrigado, Bruno. E o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. A Ford cresceu 40% no Brasil em 2023, isso em relação ao ano anterior e mesmo sem fábricas no país. Essa notícia causou estranheza para alguns porque, vamos lembrar, a montadora encerrou a produção de veículos no país em janeiro de 2021. Portanto, mesmo sem fábricas por aqui, o Brasil é o maior mercado da América Latina para a companhia, especialmente com a venda de carros importados e um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos na Bahia que exporta inovações para a Ford no mundo. Em fevereiro deste ano, o argentino Martín Galdeano virou o novo CEO da Ford para a América do Sul, depois de comandar a operação na montadora na Argentina, e é com ele que nós vamos conversar neste bloco. Martín, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, por ter aceitado o nosso convite. Por que a Ford cancelou recentemente, aí nas últimas semanas, a produção de um carro totalmente elétrico? Bruno, primeiro um prazer estar aqui com você. Vou começar pedindo desculpa meu portunhol, está meio enferrujado, já vou chegar lá. Imagina. Olha, lo que está aconteciendo a nivel global es que no estamos olhando lo que nuestros clientes procuran, y nos entendimos que ese proyecto que nos teníamos de un SUV de 7 lugares eléctrico no era un momento para lanzar, para continuar trabajando en ese proyecto, y decidimos refocar ese capital en tecnologías híbridas y en otras tecnologías que entendemos que es el mejor momento para hacer. Acompañando desenvolvimiento de mercado completamente eléctrico, acompañando evolución de las baterías, custo de las baterías. Entonces fue por eso que nos decidimos hacer eso a nivel global, ¿no? Isso é a nível global, é bom você registrar mesmo. Mas vocês principalmente observaram, por exemplo, talvez uma queda na demanda pelos carros elétricos. Como é que vocês, do setor automotivo, veem essa
acelerada? Porque a gente recebe, inclusive aqui no Show Business, a gente recebe variados presidentes de montadoras e muitos deles vêm com anúncios dos carros elétricos, carros híbridos e tal. Como é que vocês estão vendo a demanda pelo carro elétrico no mundo? Cuando você olha ano contra ano, ese crecimiento continúa estando. Continúa tendo ese crecimiento, a veces en forma de S, a curva de crecimiento, mas ciertamente esa velocidad o aceleración no crecimiento de vehículos eléctricos está un poco más devagar do que nos hallábamos o que todo el mundo hallaba saindo da pandemia. Esa velocidad de adopción de vehículos eléctricos continúa creciendo, mas un pace menor do que tínhamos. Para você está há quantos anos no setor automotivo? Eu comecei a trabalhar no setor automotivo em 98. Em 98, então são... Como trainee, como passante. Como trainee, como trainee da Ford? Isso. Então são décadas aí no setor automotivo. Para você, o atual momento do setor automotivo, como é que você define? É a maior revolução dos últimos tempos? De longe, a maior revolução, transformação da indústria que nós tenhamos visto. Tal vez como comienzo a producción en línea sea comparable con esto que está aconteciendo, pasando de vehículos a combustión a vehículos sustentables, vamos a hablar, ¿cierto? Eléctricos o 100% eléctricos es una de las versiones. Conectividad es un factor bien importante de nuestra industria. Cómo ese carro interage con la nube, qué tipo de datos gera para el cliente, gera para la montadora, qué tipo de servicio nos conseguimos mejorar con esa conectividad, como si fuese un celular, niveles de autonomía. ¿Sí? Autonomía en un momento parecía que iba muy rápido, ahora son niveles de autonomía que ayudan a la conducción hasta un vehículo completamente autónomo. Y toda esa transformación es realmente gigantesca. Você na abertura falaba de que nos encerramos operación de vehículos compactos, sería no Brasil. Cuando você olha lo que está aconteciendo en la industria, esa transformación lo que precisa es de un capital gigantesco para fundear esa transición del business o de negocio que nos teníamos a ese futuro de la industria automotriz. Entonces você tem que decidir cómo va a fundear eso, dónde va a investir y dónde no va, o dónde va a dejar de investir. Y eso es lo que nos hicimos. Dejamos de investir en carros compactos porque entendíamos que nos notemos a escala global, não temos a eficiência para chegar da melhor maneira a nossos clientes. Agora, para você que está no setor há tanto tempo, Martin, você acha que o mundo vai ser o quê? O mundo vai ser... Eu escuto, cobrindo a área aí de negócio, as mais variadas opiniões, né? É claro que muitas dessas opiniões são de empresas que têm seus interesses comerciais. Então, por exemplo, tem o presidente da Toyota global que fala que o mundo vai ser dos elétricos, que essa velocidade... O mundo vai ser dos híbridos e não dos elétricos. Aí você vê um Elon Musk, dono da Tesla, que fala que o futuro vai ser dos elétricos, né? É claro que eu estou falando de duas montadoras aí que têm seus interesses ali nos seus negócios. A Tesla, por exemplo, é 100% elétrico, né? Para você, o futuro do setor automotivo passa pelo quê? 100% elétrico, uma divisão elétrico, híbrido, combustão, qual que é? Nós certamente achamos que esse futuro vai ser sustentável. Tem várias tecnologias que pueden ser eléctrico o no 100% eléctrico, como por ejemplo los híbridos, algunos eléctricos de rango extendido que tienen un motor que carga baterías. Eso está certamente en el futuro también. Mas nós tenemos una estrategia que estamos llamando the power of choice, que es el poder de escolha que tiene un cliente de procurar o producto que ele quer. Entonces va a tener clientes que por el momento van a continuar queriendo un vehículo a combustión interna. Tem clientes que quieren o que requieren un híbrido por el jeito de usar o carro. Y tem personas que quieren un eléctrico. La experiencia de manejar, de conducir un vehículo eléctrico en la ciudad certamente es muy boa. Entonces, nós continuamos investindo nas três tecnologias. Muito pesado em híbrido, muito pesado em combustão e também em BEV. Como eu falei na abertura deste bloco, a Ford teve um aumento aí de 40% nas vendas, isso no ano passado. E muita gente pode achar estranho, né? Porque, não sei se todo mundo vai lembrar, a Ford deixou de produzir carros no Brasil. Foi uma notícia aí... que impactou muita gente, porque todo mundo sabe a representatividade da Ford no Brasil
nas últimas décadas para o setor automotivo. Como eu estou diante do presidente, eu não posso deixar de perguntar, por que a Ford, afinal, deixou de produzir carros aqui no Brasil? No tem a ver com um país, não tem a ver com Brasil, certamente, tem a ver com os carros que nós fazíamos, era a decisão estratégica de deixar de fazer veículos compactos. Por isso que eu falava, porque primeiro nós temos que fundear esse futuro da indústria, essa eletrificação, esse nível de autonomia, essa conectividade dos carros do futuro, e nós não vemos que a Ford tem a escala suficiente, a eficiência para chegar do melhor jeito, com o melhor produto a nossos clientes para o carro compacto. Então, nossa estratégia foi, vamos a continuar investindo e aumentando o investimento nos segmentos que nós temos essa expertise. Em pickups, continuamos investindo e crescemos a oferta de pickups, em SUV, certamente, e em veículos comerciais. Então, todo o nosso foco do investimento foi para esses segmentos. Esse valor que eu tenho falado aqui nesse bloco, dos 40% de crescimento, né? O que justificou? O que foi determinante aí para os 40% em 2023 de alta? Vou te dar alguns números. 40% foi fechamento de 2023 no Brasil. Quando eu olho julho acumulado do ano, o crescimento atinge quase 70%. Então, 40% ano passado, mais 70% esse ano. Acho que tem algumas chaves nesse crescimento. O primeiro é que nós renovamos completamente nosso portafólio. Somos a montadora que tem a linha de produtos mais renovada. Tivemos 10 lançamentos no Brasil nos últimos 18 meses, que são 15 quando eu pego a região completa. Então, acho que esse é um driver bem importante. Dentro desses produtos novos que nós temos no Brasil, tem a Ranger nova, a pick-up mediana se falaria, Sim. que redefine o segmento. Nós falamos que redefine o que uma pick-up média tem que ser: tecnologia, conectividade, performance, e o nível de crescimento na Ranger tem sido absolutamente espetacular, muito além do que os mais optimistas de nós achávamos. Agora, tem um destaque que inclusive eu já dei aqui nos programas da Jovem Pan, sobre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Bahia que vocês mantêm. Em primeiro lugar, como é que funciona esse Centro de Pesquisa e Desenvolvimento? Tem quantos engenheiros trabalhando lá? Hoje temos algo mais de 1.500 engenheiros. 1.500 engenheiros. Trabalhando aí, desenvolvem 85% do tempo deles, estão trabalhando para programas globais, não para programas de produtos regionais. E eu te falaria que quase um terço das tecnologia da engenharia que está nos carros da Ford no mundo é desenvolvida por engenharia. Vem do Brasil. Exato. Então eu fui lá, quero falar, março deve ter sido, março, abril. Tem grupos diversos trabalhando, por exemplo, na tecnologia ou user experience de infotainment, não da seguinte geração de carros, sino 2 gerações para frente. Eu fui numa sala que tinha 5 ou 6 pessoas, provavelmente tinha metade da idade que eu tenho, e estavam trabalhando nisso. Espetacular, realmente. Então, isso é um orgulho bem grande para nós. Eu peguei uma das inovações saídas do Centro de Pesquisa na Bahia, da Ford, que é uma tecnologia que permite dirigir usando apenas o acelerador, sem acionar o pedal do freio. Tem isso. Tem isso, se chama... Isso é uma das coisas só que vocês têm lá. Isso é uma tecnologia que se chama One Pedal Drive. Está no Mach-E. Eu estou dirigindo um Mach-E, por exemplo, que é um crossover completamente elétrico derivado do Mustang, que tem isso. Quando você acelera, o carro vai e acelera muito. E quando você deixa de acelerar, o carro como que freia a marcha. Então, são tecnologias mas tem muitas tecnologias que estão sendo feitas para veículos elétricos, para conectividade, para carros autônomos, assistência de condução. Então, realmente... Falando em carro autônomo, você acredita que o carro autônomo pode pegar no setor automotivo global? Por exemplo, no Brasil, eu fico imaginando um carro autônomo, né? Um carro sem o motorista numa cidade como São Paulo. Eu hoje, no dia de hoje, eu não consigo visualizar. Até porque você está chegando no Brasil, mas aqui tem bairros que vai um sobe e desce, né? Não tem nada de plano.
né? Não é uma cidade como Nova York, né, que é plana, né? Você acredita no carro autônomo? Eu acho que vai chegar. Nós lo que estamos enxergando hoje são ferramentas como Blue Cruise que nós temos, que é condução autônoma em estrada, por exemplo. Que isso começa, que isso é mais simples, onde você tem um fluxo de tráfego que vai todo junto. Lógicamente, tráfego em cidade vai ser o mais complexo de resolver. Acho que a tecnologia está aí ou está muito perto de estar pronta. Legislação temos que ver, mas isso tem que continuar evoluindo. Mas hoje já tem tecnologia de condução autônoma sendo aplicada no mundo. Por que o Brasil foi escolhido para ter esse centro aí de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento para a Ford no Brasil? Tem alguns fatores? Tem alguns fatores. Acho que o primeiro é o expertise que esse time tem de desenvolver um projeto ponta a ponta, desde que o projeto é um papel e análise em um papel, até fazer a entrega, o delivery de um programa terminado. Essa expertise, essa capacidade que tem o time é reconhecida no mundo e esse é o primeiro grande driver. A eficiência de custo que tem para fazer engenharia está dentro das mais competitivas no mundo. Então imagina que nós montadoras concorremos no mercado por ser a escolha de cliente, como você, que você escolhe nosso carro, nossas tecnologias. Mas dentro do mundo das montadoras, lo que nós temos é concorrência interna por ser fonte de abastecimento, neste caso de engenharia. Então a eficiência e a competitividade que tem a engenharia brasileira está dentro das melhores do mundo. O Brasil tem bons engenheiros, então? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Você tem que visitar com a gente em Camaçari. Não, com o maior prazer. Em Camaçari, né? Isso, em Camaçari. Não, eu tenho maior curiosidade mesmo. 1.500 é impressionante esse engenheiros trabalhando, pensando em inovações. Deve ser formidável, né, esse cenário aí. É realmente espetacular. Como é que é o recrutamento aí desses engenheiros? Nós temos parcerias bem importantes com maiores faculdades do Brasil para ter esse link, que é o que é essa fonte de recrutamento de nós. E é muita gente jovem que está entrando? Eu te falei de um time aí que deveria ter metade da idade que eu tenho. Metade da sua idade, é. Sim. E que deve ter uma visão. Eu sou muito jovem, mas... Eu sei que você... Você é um jovem casado com 2 filhos, né? Um filho e uma filha, sim. Estou apanhando um pouco com a adaptação. Pois é, como é que está sendo essa adaptação com o Brasil? Você sempre morou... Você não morou sempre na Argentina, né? Você teve uma passagem nos Estados Unidos, né? O seu filho nasceu nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei quase 10 anos fora de Argentina. Eu entrei em um programa de estágio de trainee na Argentina. Trabalhei alguns anos e minha primeira experiência fora de Argentina foi aqui no Brasil. Trabalhei quase 4 anos. Trabalhei depois nos Estados Unidos quase 3 anos. E na Inglaterra outros 3 anos. Depois voltei para a região e agora estou me adaptando. Por que tem sido difícil a adaptação? Não vem falar mal do Brasil, não, viu? Não, pelo... Mas por que Olha, por que tem sido difícil? Mis experiências anteriores foram com minha esposa e eu mudando de um lugar a outro, tirando meu filho, que era muito pequeno quando a gente mudou. De escola. Claro. E agora chegamos com criança. Meu filho está super adaptado no Brasil, está adorando. Ele queria mudar para aqui. E estou apanhando um pouco com minha filha, mas já vai estar aí. Por isso que falo que estou apanhando. Ele está se adaptando nas amiguinhas novas e isso aí. Você saiu da Argentina como CEO da Ford. Isso. Falando da Argentina, como é que tem sido fazer negócios no país nos últimos tempos? Teve uma complexidade, te falaria, até algum momento do ano passado, com esse fluxo de divisas entrando e saindo da Argentina, que creou algumas restrições que nós tivemos que, como indústria, tivemos que lidar. Eu te falaria como está hoje a Argentina, o nosso business na Argentina, por exemplo, eu te comparo a planta de Pacheco produzindo com outras plantas, por exemplo, Tailandia, Sudáfrica ou Estados Unidos, que também produzem a Ranger. A competitividade que nós criamos, a tecnologia que temos na fábrica, acordos com sindicatos, nossa qualidade de mão de obra é muito, muito competitiva. Quando eu olho a estrutura regulatória e impositiva da Argentina, é pouco competitiva. Tem demasiado imposto para produzir e exportar, o que cria desafios importantes. Eu sempre dou o exemplo de Chile. Chile é um mercado aberto, tem 82 marcas de carros registradas,
60% de importações de origem asiática. Chile hoje importa Ranger de Pacheco, ¿sí? Mas para Chile seria bem mais competitivo importar a Ranger de Tailândia, que está do outro lado do mundo. E você me falaria, mas por quê? Por que acontece isso? Pelo marco regulatório impositivo que hoje ainda continua na Argentina, que tem que ser resolvido. Então, nós como indústria estamos trabalhando muito com o governo e explicando essa dinâmica, que essa concorrência interna que nós temos entre as empresas para ser fonte de abastecimento e tentando corrigir isso. Qual que é a estratégia da Ford para enfrentar a concorrência com as montadoras chinesas? Eu sabia que você me ia perguntar. Você sabia? Eu quero avisar o nosso público que realmente não estava combinado absolutamente. Por que você sabia que eu ia perguntar? Porque eu acho que essa dinâmica que está só começando, é lógico que a concorrência continua aumentando. Te di exemplo de Chile com 82 marcas de carros, 60% de origem asiática. Isso vai continuar acontecendo em cada mercado. O que nós estamos enxergando no Brasil, na nossa visão, é começo, mas vai continuar crescendo. Só o começo. Vai continuar crescendo a nossa visão. A concorrência, no final das contas, a concorrência é muito melhor para o cliente. O cliente que ganha nos faz melhores a todos nós, essa concorrência. O que nós temos que ter certeza de que todos estamos concorrendo na mesma quadra, no mesmo estádio, com as mesmas regras. Eso es lo único que eu te falaria, mas a concorrência em si mesma é muito boa para todos. Eu achei muito interessante que eu li recentemente da montadora, da empresa que você preside, que a Ford quer ser uma empresa de tecnologia, né? Talvez mais até do que uma fabricante de carros. Por que esse novo, vou chamar de posicionamento da empresa? Eu te falaria, é tão importante a tecnologia, o software que nós temos nos carros, quanto a produção de carros, a indústria tradicional automotiva. Isso é igual de importante para nós. É muito importante para nós ter essa capacidade de entregar a melhor qualidade, melhor serviço, e nós acompanhamos com tecnologia para conseguir ter essa eficiência e conseguir fazer isso. Mas hoje um carro tem uma quantidade de módulos gigantesco, conectividade, interação, user experience entre o carro e o cliente, como se fosse um celular. Então, é tão ou mais importante o software dentro do carro do que todo o resto, do que toda a história que nós vivemos na indústria automotriz. Então, eu não te falaria que é só uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa de tecnologia combinada com uma indústria tradicional. Não, e não só isso, como vocês se definem como uma exportadora de inteligência automotiva. Inteligência automotiva. O que é essa inteligência automotiva? É exportar o trabalho de esos 1.500 engenheiros que desenvolvem tecnologia para o mundo. Nós falamos de exportação de engenharia, de conhecimento, certo? Essa capacidade de os 1.500 engenheiros que estão aqui de fazer um terço das tecnologias dos carros de forma a nível global. A gente está falando desses 1.500 engenheiros, todos são brasileiros? Maior parte são brasileiros. Tem alguns na Argentina também. Vem mais contratação por aí? Quais são os planos aí de vocês? Sempre queremos crescer. Hoje a chave desse crescimento está em nossa capacidade de continuar trazendo esse talento e manter a eficiência que nós temos hoje. Então, estamos com um plano de expansão em Camaçari. Anunciamos há 2 semanas, acho, a construção de um novo prédio que para 1.000 engenheiros. Nesse mesmo prédio de Camaçari. Para mais 1.000 engenheiros? Hoje estamos falando que é para 1.000 engenheiros, vamos a ver quantos são a mais e quantos são parte do que relocamos do time que nós temos. Mas espero ter notícia em algum momento. Você falou da primeira visita, né, que quando você foi conhecer o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Camaçari. O que mais surpreendeu você desses engenheiros brasileiros, a maior parte jovem e pensando em inovação no setor, Martin? Olha, acho que lo que mais fiquei fascinado é com a dinâmica, a vibe, se fala, do time, a cultura que tem ali dentro, como esse time está grudado ou encaixando com o time dos Estados Unidos, da Europa. Essa dinâmica de trabalho junto com a cultura que está sendo criada aí, de um time que procura essa eficiência, que tem mentalidade de ser competitivo. Isso é o que mais me surpreendeu, a cultura do local. Agora, você falou dos jovens, né, que estão entrando, né?
na empresa, pensando em inovação. Agora, como é que o setor tem enfrentado uma realidade, não só na América Latina, mas no mundo todo, de que uma parte dos jovens, uma parte relevante dos jovens, não pensam mais em ter um carro? Isso era bem forte em algum momento, depois de uma segurada. O que nós fizemos foi ter opções para cada dos clientes. Inclusive os mais jovens? Isso, o cliente que quer o carro, nós temos esse modelo de venda, seja qual seja, e o cliente que quer alugar o carro, que quer ter o carro compartilhado, nós temos opções também. Então, esse é nosso formato por agora. Eu te falaria que, saindo da pandemia, nós vimos uma queda nesse desejo de compartilhar o carro. Uma queda? Uma queda. Sempre tem hoje, nós temos uma aplicação que se chama Ford Go, que é justamente para ter esse aluguel de carro, esse leasing de carro de long term. Continua sendo muito forte, mas para empresa ou indivíduo que quer ter esse trade-off entre comprar um carro, é mais eficiente para ele ter uma mensalidade e usar o carro. Mas o sharing per se tem tido uma queda depois da pandemia. E os carros por assinatura? Você está falando um pouco também, Isso, o carro por assinatura. Então, o carro por assinatura, você acha então que... Não, continua esse por assinatura de longo prazo. Relevante. Continua relevante e é para esse cliente que é o que eu te falava, esse cliente que tem a escolha entre comprar o carro e colocar o capital no carro ou ter essa assinatura mensal que ele usa o carro. Martin, como é que o setor automotivo pode ser mais competitivo e um setor melhor mesmo no Brasil? Eu acho que você, para ter essa competitividade que permita a indústria automotriz brasileira, regional, se insertar no mundo, tem alguns pilares. O primeiro, certamente, é que nós, os empresários, coloquemos no Brasil e na região a melhor tecnologia, melhores processos, melhores acordos com sindicatos, com faculdades, para ter o melhor recurso. Esse é nosso trabalho interno. Que nós garantimos que quando nós vamos a hacer concorrencia en los mercados internacionales, nós somos bem competitivos. Ese sería el primer pilar na minha visão. Segundo pilar es ese marco regulatorio, impostos que eu te falava. Quão competitivo es desenvolver tecnologia no Brasil para exportar engenharia, por exemplo, para exportar carros. Ese es un pilar grande, muy importante que nós, montadoras, temos que discutir com os governos dos diferentes países. E acho que un último pilar que eu te falaria é que tipo de acordos os diferentes países da região têm a nível internacional com China, com Europa, com Estados Unidos, para colocar produto e serviço automotriz, exportar produto e serviço automotriz ao mundo. E como é que você viu o setor automotivo no Brasil? Você em outro país, né? Você na Argentina, por exemplo, comandando a operação da montadora na Argentina. Como é que é a sua visão de estrangeiro olhando para o setor no Brasil? É um setor extremadamente competitivo, uma escala gigantesca, um desenvolvimento não só das montadoras, mas também da base de fornecedores bem importante. Um mercado o mais importante da região de longe. Então, eu vejo bem competitivo, com algumas oportunidades para trabalhar em alguns sectores. Tem alguma legislação, como Mover, por exemplo, que tem saído agora há pouco, que define o futuro da sustentabilidade ou descarbonização da indústria no Brasil. E acho bem interessante, mas acho mercado muito relevante, bem relevante. Você, dá para ver aí pela sua trajetória e você falando aí sobre carro, você é um apaixonado por carro. Eu adoro carro, sim. Eu adoro carro. Eu não te falei, mas meu pai faleceu 10 anos esse ano, mas ele trabalhou na Ford 35 anos. Ele trabalhou na Ford? Quer dizer, olha, eu tive já um convidado aqui no Show Business que teve essa transição também. O pai começou lá. Então, seu pai trabalhou 35 anos. 35 anos na Ford. Ele começou a trabalhar na Ford quando eu nasci. Então, na verdade, as suas lembranças de infância, adolescente, é tudo do setor automotivo. Exato. Coitado, meu filho está passando por isso agora. E aí, está sendo pressionado ou ele já gosta do setor? Ele gosta de carro, mas eu não pressiono, que ele seja o que ele quiser. Martin, quem que é a sua grande referência no mundo dos negócios? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer
toda a edição do Show Business para os meus convidados? Eu gosto de ler e de escutar muito a Jeff Bezos. Jeff Bezos, o dono da Amazon. Isso. O jeito dele colocar o cliente no meio, a experiência do cliente como foco principal do sucesso da companhia. Então eu gosto dessa dinâmica. Muito bem. Conversamos com o novo presidente, foi desde fevereiro, mas é novo ainda, novo presidente da Ford no Brasil. Martin, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Espero que você, é uma das primeiras entrevistas em televisão? É a primeira? Uma das primeiras. Você está vendo que eu tenho que pensar muito o que eu vou falar, então... Não, mas foi o seu, você falou do portunhol, que você Portunhol enferrujado. Portunhol enferrujado? Não, foi ótimo. Eu entendi tudo, eu espero que quem nos acompanha aqui pela TV e pelas plataformas digitais possam ter entendido, mas tenho certeza que entendeu. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, Bruno. Super prazer. Bem, e o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.